Boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente nessa mais uma aula do Estudo do Livro dos Espíritos. Essa é a agenda de hoje. A gente vai falar dos capítulos 3, 4 e 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que aborda. A gente está na parte que fala, no geral, das leis divinas, né? Das leis morais, na verdade. Que seriam as leis que regeriam o universo de acordo com a palavra de Deus, à luz da doutrina espírita. E a gente já falou das duas primeiras leis, ali nas duas primeiras aulas, que é a lei natural. A segunda lei é qual mesmo, Moira? A lei da adoração. Lei da adoração, exatamente. E hoje a gente vai abordar mais 3 leis, que é a lei do trabalho, a lei de reprodução e a lei de conservação. Antes da gente dar início ao nosso estudo, vou convidar então a Moira para trazer a nossa prece inicial, lembrando de todo mundo colocar o seu copinho de água para ser fluidificado aí do lado do computador. Obrigada, Carol. Saravá a todo mundo. É um prazer estar aqui trazendo uma prece. Eu peço que todos descruzem seus braços, suas pernas, que a gente fique numa posição relaxada. Se quiserem, fechem os olhos. E agora eu vou começar. Senhor Divino, fonte suprema de amor e sabedoria, ajuda-me a caminhar na senda da reforma íntima. Que eu possa cultivar o amor ao próximo, a humildade, o perdão e a caridade, renovando meus pensamentos, sentimentos e ações. Eleva meu coração para que, com sinceridade e desapego, eu me torne instrumento de luz e auxílio aos que sofrem. Que meus gestos reflitam a bondade que desejas em mim e minhas palavras semeiam a paz, encorajamento e confiança. Se minhas fraquezas ainda impedirem meu brilho, concede-me humildade para reconhecê-las e fortalecer minha vontade de melhorar. Que a cada dia eu avance um passo na senda da moral e da bondade, assim construindo, dentro de mim, os alicerces da verdadeira evolução espiritual. Assim seja, axé. A gente trouxe essa prece porque a gente está aprendendo sobre as leis morais, né? E aí a Carol agora vai começar a aula. Carol, microfone para você. Obrigada, Moira. Axé. Tá bom, pessoal, como eu introduzi, a gente está aqui falando das leis morais, né? São as leis que regeriam o universo. E uma das leis que é bastante abordada e que é bastante relevante e que vai se conectar muito com o que a gente estudou até então é a lei do trabalho. Então, o trabalho é trazido ali no Livro dos Espíritos e por toda a obra ali que codifica a doutrina como uma lei inerente ao progresso espiritual. A gente já aprendeu 1 milhão de vezes aqui que o sentido da existência é o progresso. O sentido da existência, principalmente a existência encarnatória, né? A gente vir aqui para a Terra, a gente viver todos os desafios, todas as provas, todas as missões, é em prol do nosso progresso moral e espiritual. E o trabalho é visto como um desses instrumentos. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de tudo que é útil. Toda ocupação, todo exercício de utilidade é considerado trabalho. E é isso, trabalho intelectual, moral, manual, remunerado ou não. Então, por exemplo, trabalho que mães fazem cuidando dos filhos é trabalho. Então, não tem nada a ver com a geração de riqueza ou as relações formais ou informais que a gente aprende aí que existem na sociedade, né? Isso é uma questão humana. Falando sobre a questão espiritual, trabalha tudo aquilo que gera utilidade. E isso vem do entendimento de que não há progresso sem esforço, né? A gente também falou sobre isso na aula passada, quando a gente falou sobre adoração, sobre omissão, né? De contemplação, e que
isso por si não garante o progresso, não fazer o mal não garante o progresso. Garante o progresso é fazer o bem ativamente e demonstrar a sua própria utilidade de maneira ativa. E a gente tá na Terra, a gente tem que entender sempre que a Terra, como um planeta de própria expiação, ela demanda ação. Ela não demanda inércia. Ela não aceita a inércia. Não é para isso que a gente está aqui. A gente não veio para essa Terra para descansar. A gente veio, de fato, para pagar nossas dívidas, suprir as nossas necessidades e contribuir ativamente para o progresso do nosso planeta e da coletividade. Mas é bem interessante porque o livro também fala do repouso, né? E que, tipo, sim, é esperado que a gente tenha esse esforço ativo, essa aplicação de força, de esforço e tudo mais, mas que o repouso também é importante, porque sem o repouso a gente não consegue seguir em frente, né? Mas que o repouso é diferente do que é considerado uma ociosidade improdutiva. E que essa ociosidade improdutiva, ou seja, na sua existência você não realizar nada que é trabalho útil, isso sim seria uma ofensa, né? Algo contrário à lei divina. E a gente também achei importante trazer esse adendo, que a gente pode parar pra pensar, beleza, a gente que tem capacidade produtiva, a gente tem uma ocupação, né? Mas a gente pode parar para pensar, tá, e quem não consegue, né? Por exemplo, alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de restrição física, intelectual, que seja. Essas pessoas, elas não estão trabalhando? Elas estão trabalhando da maneira como foi dada em termos de possibilidades a elas. E a gente tem que entender que também, muitas vezes, essas condições que algumas pessoas possam nascer com ou adquirir ao longo da vida, elas também vêm como missão ou como dívida que elas precisam, de fato, pagar. E esse esforço por si só, o trabalho espiritual que elas estão fazendo ali, moral e tudo mais, também é trabalho. Então a gente tem que entender que a lei, ela existe para funcionar para a maioria, mas para toda lei existe uma exceção, ou não necessariamente uma exceção, mas existem nuances, e a gente tem que entender dessa forma. E a lei do trabalho, tanto é uma lei natural que ela está presente em toda a natureza, né? Então, eu vou ter essa fotinha aqui, eu não vou ter uma pessoa quebrando uma pedra, eu vou ter uma formiga levantando um galho aqui, muito maior que ela, ou seja, fazendo um esforço, porque a gente tem que entender que uma lei natural, ela aplica-se a toda a natureza. E sendo os animais, né, os animais não humanos, no caso, guiados basicamente por instinto, eles não racionalizam o trabalho, né? Eles fazem porque eles sentem que precisam fazer alguma coisa, que existe isso inerente à sua natureza. Então, essa é uma prova de que o trabalho é uma lei natural. E aí, uma coisa bem interessante para a gente pensar é que existe sim esse trabalho que a gente conhece, né, que a gente aplica aqui, que gera riqueza, que gera produtividade social, né, que é o que faz parte do tecido social, né, das civilizações. Isso eu acho que a gente entende muito bem porque a gente vive, mas também existe o trabalho espiritual. Então, por exemplo, o trabalho que a gente faz dentro do nosso círculo, dentro da nossa corrente, é trabalho também, porque também é uma atividade útil e que está gerando, sim, uma riqueza, se a gente parar para pensar, mas é uma riqueza intangível para a vida material, né? Então, o trabalho espiritual ele também é muito relevante para nós, encarnados, que estão aqui nessa missão, mas para os espíritos desencarnados também. E esse trabalho ele vai variar de acordo com a necessidade e o nível de elevação moral e intelectual. Se a gente está fazendo esse trabalho aqui nesse círculo de sabedoria sagrada, nessa corrente de Umbanda, é porque a gente pode
e porque a gente precisa. Então a gente sempre tem que lembrar sobre isso. Mas as diversas formas de trabalho espiritual são missões, socorro, por exemplo, né? Esse apoio que a gente pode dar para os nossos irmãos encarnados ou desencarnados, e também o próprio processo reencarnatório, que é, sim, por si só um grande trabalho. A gente aprendeu muito sobre isso nas últimas aulas. E aí existe um assunto que ele é bem recorrente, assim, no livro, é bem interessante, né? Que é um livro que é do século XIX e essa discussão já veio ali e é uma coisa que a gente fala até hoje, porque ainda é uma malésia social, que é essa relação entre trabalho e desigualdade social. E a primeira discussão que eles trazem sobre as questões das aptidões, né? Por que eu sei fazer algo e a Moira não sabe? Ou porque algumas pessoas têm talvez aptidões manuais, intelectuais, físicas, intangíveis ou não, ferramentas diferentes, né? Por que a gente não consegue todo mundo trabalhar da mesma forma e entregar o mesmo trabalho? E a resposta que o livro traz é que a gente precisa entender as diferentes aptidões como ferramentas diferentes que deveriam se completar e trazer menos abismos e mais cooperação. É o que o livro traz, que é bem interessante de a gente entender. E mais uma outra coisa que eles falam, que acho que é bem interessante, porque eu já vi várias discussões, gente, eu não sei se vocês já frequentaram fóruns da internet, e várias críticas à doutrina espírita, de que a doutrina espírita ela é um determinista. De dizer que a desigualdade social ela existe porque Deus quer. E ela não fala isso. Ela não fala que a desigualdade social é um instrumento de Deus. Não, o que ela fala a desigualdade social é um resultado da imperfeição humana. Não é Deus que causa a desigualdade social. É o homem, como produto da sua imperfeição. Moral, social, às vezes intelectual também. E que Deus permite que isso aconteça porque cabe ao homem também trabalhar essas imperfeições. O homem cria o problema e é o homem que tem que resolver o problema, não Deus. Obviamente, sobre a permissão divina. Então, isso é uma discussão bem interessante para a gente entender, porque eu falo isso porque eu já vi aqui no nosso próprio grupo, acho que há muitas aulas atrás, a gente abriu um espaço para as pessoas trazerem as perguntas que elas fariam para Deus. Não sei se você lembra disso, Moira. E veio uma pergunta dessa: por que existe tanta desigualdade no mundo? E é de fato uma pergunta que eu acho que pode passar pela cabeça de vários da gente, assim, né? A gente sofre com as dores do mundo. E a resposta que a gente pode trazer é porque o homem é imperfeito. Lu, você levantou a mão? Eu levantei para complementar, mas não seria desigualdade também? Poderia ser entendida como meio de prova? Tipo, eu escolhi vir nessa vida numa condição, vamos dizer, desigual, porque na outra eu esbanjei, e eu venho eu venho me submeter a essa prova, entende? Não seria também uma forma de depuração, de desenvolvimento espiritual? Com certeza, mas ela vem como também uma consequência de que, ok, a Terra é desigual porque a coletividade de espíritos que estão aqui encarnados a fazem desigual. Logo, essa pessoa precisa, para passar por essa prova, encarnar na Terra. Então, eu acho que é um grande ciclo vicioso, se a gente parar para pensar nisso, tá? Existe uma passagem da Bíblia que Jesus vira e fala assim: o escândalo é necessário, mas ai de quem por ele vier. Então, é do seguinte, ok, existe isso aqui como um instrumento de evolução social, mas não quer dizer que as pessoas que criam um problema vão ser beneficiadas, abençoadas por estarem criando.
Então, eu acho que é isso, é a gente entender esse ciclo de que é ruim, mas podia, né? Podia ser melhor. Moira. Só é assim, eu acho que é exatamente por isso que Deus permite que exista a imperfeição humana nesse sentido, né? Porque esse sistema que existe, esse ciclo, gera provas para a gente poder crescer. E é por isso que a gente encarna no planeta Terra. Eu tô falando o que você falou, Carol, só que com outras Com palavras, né? certeza. Em resumo. E aí a gente, como sociedade, o desafio que Deus nos deu como pessoas no planeta Terra é exatamente para vencer essa desigualdade social, ou vencer essa imperfeição humana, que não só se restringe à desigualdade social. Também tem outros tantos problemas, né, que vêm da imperfeição humana. Sim. Então, quando a gente tiver resolvido isso como almas, como espíritos que contribuíram para resolver esse problema, quem sabe a gente vai estar num planeta que é um pouquinho menos desigual, e depois um pouquinho menos desigual, um pouquinho menos desigual, né? A gente tem que entender as provas no aspecto individual, mas também no aspecto coletivo. Então, eu acho que é isso que ele fica fazendo. Ele dá um zoom e um zoom out, né? Pra gente entender que tem esses dois processos acontecendo. Muito legal. Antes da gente ir para a próxima, alguém tem mais alguma pergunta, comentário para fazer sobre lei de trabalho? Vocês entenderam por que é uma lei natural? Por que é tão importante? O que tem a ver com o nosso trabalho? Tudo certo? No final Comentários? Não tem nada, não. Por enquanto, não. Beleza. Então a gente vai para uma outra lei que também tem bastante pano para manga, que é a lei de reprodução. Então, o que o Livro dos Espíritos traz pra gente? Que a reprodução humana, a reprodução, como ela é não só humana, natural, né, da natureza. Então, todo mundo que é ser vivo se reproduz, né? Então, a gente sabe que as células se reproduzem, as plantas se reproduzem, os animais se reproduzem, os humanos se reproduzem. E o objetivo da reprodução é, sim, de uma maneira biológica, garantir a continuidade da espécie, então, né, que a humanidade, os seres vivos continuem aqui habitando a Terra que foi criada, mas com o objetivo final de permitir o progresso. Então, a espécie humana deve continuar existindo para que ela siga progredindo aqui na vida terrena. Então, é aquilo que eu estava falando, que existe o processo de aprimoramento individual, eu e eu mesma, no meu planejamento encarnatório, nas minhas provas, nas minhas dificuldades, mas também existe um grande plano, coordenado pela espiritualidade, de aprimoramento coletivo. É o que a gente escuta quando a gente ouve falar de exílios, né? Já falei aqui sobre a história de Capela, que toda a população ali de um planeta acabando sendo exilada ou parte dela para o progresso de um planeta. Isso interferiu diretamente no progresso da Terra. Então, existe toda essa ideia da reprodução como um instrumento de progresso espiritual e moral do coletivo. E aí o papel dos pais é super importante, né? A maternidade, a paternidade, porque os pais, eles não são criadores, quem cria é Deus, né? Mas eles têm uma outorga de Deus para participar do processo de criação. E isso é uma grande missão, muito importante, e pode ser também uma grande prova, né? Então, existe esse olhar bastante cuidadoso sobre o papel da maternidade e paternidade. A gente também já falou sobre a importância das figuras maternas, paternas, da família em si, na verdade, né? O núcleo familiar, porque também entram aí avós, irmãos, e todas as pessoas que vão entrando nesse ciclo, como formação moral, né? De desenvolvimento moral das crianças, de entendimento de certo e errado, de entendimento sobre como o mundo funciona, como a sociedade funciona. Então, existe esse papel super importante. E fala-se também muito sobre a figura da adoção, né? Então, uma pessoa que não foi programada para fazer parte da família consanguínea de um espírito, mas que assume para si esse papel. E eu acho legal que, né, aqui esse livro fala de filho espiritual, né? E, de novo, um livro do século XIX. E hoje já se fala muito sobre
paternidade e maternidade afetiva. O que para mim é uma prova das leis humanas evoluindo no sentido do que já é um entendimento. Sempre foi um entendimento aqui da doutrina. E aí, uma coisa bem interessante que fala ali é de controle de natalidade. Esse eu acho que é o ponto um pouco mais polêmico. A doutrina espírita, ela abertamente, ela não fala nada sobre o uso de contraceptivo, não existe nada em relação a isso. Ela fala que controle de natalidade tá tudo bem se for baseado em responsabilidade, se for baseado no amor, em você entender de maneira consciente de que não é minha missão nesse momento, não tenho possibilidades nesse momento, e em contraposição de ser algo baseado em fontes de egoísmo, de hedonismo, né, que é o exagero do prazer extremo, né, de eu tô aqui e quero viver a vida sem limites, e o desprezo pela vida, né, então basicamente, o que a doutrina fala é que esse controle de natalidade ele tem que vir com temperança, né? Com você entender que as minhas escolhas são importantes na medida em que elas não ferem o coletivo, que elas não ferem outras pessoas e que elas não não vêm de um fruto de desprezo. Então, isso é bem interessante. Existe também na doutrina, especialmente no movimento espírita brasileiro, eu tive muito contato, né, com o que vem, de haver uma condenação bem veemente do aborto. Isso em várias instâncias. E é uma discussão interessante porque ela vem baseado na compreensão, não do aborto em si como um ato, mas nas consequências que eles trazem para o ser espiritual. Acho que a Eliane trouxe aqui numa outra aula já, que existem relatos em obras espíritas sobre o que acontece, tanto com um ser que foi abortado, quanto pelas pessoas que fizeram aborto, ou não sei, médicos, ou quem estava gestacionando a criança, o feto e acabou abortando, que isso pode deixar várias marcas, né? Marcas no perispírito, marcas de dívidas que podem ter que ser vindas aí, que vão ser cobradas em futuras encarnações. E é nisso, basicamente, que se baseia a condenação que a doutrina faz, no geral, sobre o ato do aborto. O que é uma discussão interessante. Acho que a gente entender esses mecanismos é super importante, mas ela é diferente da discussão que eu acho que se tem na sociedade, né? Eu acho que é super importante a gente entender isso também. Que existe a minha compreensão e como eu tomo as decisões baseado no que eu acredito, nas minhas doutrinas, e existe a discussão da sociedade. E elas conversam, porque, obviamente, a gente existe em sociedade. Desculpa, cachorro. Ela existe, a gente existe em sociedade, mas a gente também tem que saber fazer esses discernimentos. Atim, ele fica nervoso quando aparece alguém na porta. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer sobre isso? Sem mãozinhas levantadas. Sem mãozinhas levantadas. Então podemos seguir, imagino. Sim. E aí, para conectar tudo isso, a gente já falou sobre a importância da gente, né, vir vir para essa existência terrena na atividade, né, gerar aqui a utilidade para o progresso. A gente já falou como esse progresso também está conectado com a continuidade da espécie, que existem as nuances e as importâncias na missão do processo de reprodução e de evolução dos planetas. E aí existe uma lei muito interessante também que se conecta com tudo isso, que é a lei de conservação.
E ela também, assim como a lei do trabalho, é super importante, e também a lei de reprodução, se a gente parar para pensar, porque ela está muito conectada ao instinto. Então, todo ser, ele carrega o quê? Um instinto de conservação, ou como a gente também pode chamar de instinto de sobrevivência, não é mesmo? Então, todo ser carrega consigo essa lei interna, esse instinto de que eu preciso preservar a minha vida, porque existe um sentido para essa vida. Eu não estou aqui talvez eu esteja aqui porque eu amo a vida. Então esse é o meu sentido, ou porque eu acho que eu preciso fazer algo muito bom, ou porque eu amo a minha família. Isso é um sentido para minha vida. E tudo isso, a gente ser capaz de dar sentido à vida, faz parte dessa lei que é internalizada em todos nós. A gente aprendeu também na aula passada que as leis morais, elas estão inscritas na nossa consciência, né? Por isso são naturais, por isso as leis morais, elas são dadas por Deus e são outorgadas ali a partir da nossa voz da consciência. E assim como todas as outras leis, a gente tem que aplicar ela não no absoluto, porque nada é preto no branco, né? A gente tem, principalmente nós, humanos que viemos para além do instinto, a gente carrega consigo a consciência e o discernimento de entender o que é certo e errado. A gente tem que saber aplicar as leis de maneira consciente para que ela não vá para os extremos. Então, um instinto no extremo pode virar egoísmo, pode virar obsessão, pode virar para mim tudo, para o outro nada. E isso é uma violação da lei. Então, porque a conservação, ela tem seu limite. O limite é o outro. Então, por exemplo, quando a gente... e também está bem ligado à conversa que a gente estava tendo antes sobre a questão da desigualdade. Às vezes eu posso dizer, para mim, conservar é eu acumular todo tipo de... Perdão. Eu acumular todo tipo de riqueza, para mim tudo, para os outros nada, né? E aí o extremo disso é ostentação e viver uma vida voltada para o material, porque para mim eu entendo que isso é conservação. Mas isso é conservação em detrimento do quê? Em detrimento de quem, né? Então, isso o livro fala, que a propriedade, o livro ele não condena a riqueza, em momento nenhum. Mas ela diz que a riqueza, ela só é útil quando ela vem para fazer o bem. Então, o uso que se faz dessa riqueza é o que vai determinar se ela é moralmente válida ou não. Então, toda propriedade, toda riqueza, ela também é permitida pela vontade divina para o progresso do mundo, para o progresso da humanidade. Então, a gente também tem que entender ela como uma dádiva. E, às vezes, até como uma prova. Tipo, no mesmo sentido do que a Lu falou, que algumas pessoas podem vir nessa existência terrena com provas de falta, né? Desprivilegiadas e tudo mais, às vezes elas vêm privilegiadas exatamente para testar se elas sabem lidar com isso, se elas sabem lidar com o excesso. E aí, o livro fala que o verdadeiro possuidor é aquele que sabe renunciar e compartilhar. Então, sabe que até o que a gente acha que é necessário, às vezes, na verdade, é supérfluo. Porque o necessário Deus já deu pra gente, né? E aí, o que a gente acha, eu preciso muito ter isso e aquilo, e ter, a gente realmente precisa ter? É isso que vai fazer a gente feliz? É isso que vai dar sentido à nossa vida? E a ideia de que preservar a vida é um dever. Aqui nessa lei de conservação, ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre a gente a todo custo preservar a própria existência, ou preservar a própria vida, conservar a própria vida. Mas ela fala também do outro oposto, que é a gente chegar ao ponto de que eu não preservo a minha vida de maneira alguma, que eu não dou valor algum à minha vida. Então, um tópico que também é bem recorrente da doutrina espírita, e aí um alerta de
de gatilho para quem tiver algum tipo de sensibilidade com esse assunto é sobre o suicídio. Então, da mesma forma que se faz com a questão do aborto, existe uma discussão sobre esse tema, sobre a doutrina espírita, ela condena o suicídio, ela fala que o suicídio é errado e tudo mais. Obviamente, o que a doutrina faz é reconhecer que para um espírito chegar ao extremo de atentar à própria vida, ele tá num processo de sofrimento profundo, né? E que muitas vezes é um processo, pode ser obsessivo, pode ser um processo em que é muito difícil de haver algum tipo de retorno, né? Então, é um processo complicado. Porém, o que a doutrina faz também é descrever o que acontece como consequência desse ato. No sentido de que a doutrina diz que a vida é um empréstimo, a vida terrena é um empréstimo, toda encarnação é planejada. Logo, se você voluntariamente interrompe esse planejamento, você está atentando contra a lei. E nesse processo não existe punição, existem consequências. Então, provavelmente, é um espírito que já está num processo de obsessão, então já está vibrando em outras dimensões que não são as melhores, as mais elevadas. E é o que se descreve em vários livros, né? Existe um livro muito famoso, bem célebre entre os espíritas, chamado Memórias de um Suicida. E ele descreve um lugar chamado Vale dos Suicidas, que é exatamente esse espaço, essa dimensão, que é descrita como parte do umbral, para onde são encaminhados esses espíritos. Então, é um lugar de profundo sofrimento, mas não é um lugar em que a pessoa precisa ficar o tempo todo, precisa ficar pro resto da vida. Ela tá ali enquanto ela estiver vibrando naquela posição. Mas nesse mesmo livro existem vários relatos de resgates feitos por amigos espirituais, por família espiritual. Então, porque é isso, Deus também dá essa oportunidade de você, sim, tá nos lugares nos quais você tá vibrando, mas também ter a oportunidade de sair deles, né? E um outro conectando com esse assunto, existe uma discussão sobre o que o espiritismo chama de suicídio indireto. Que eu não vou lá, eu não atento à minha própria vida diretamente, mas eu aos poucos vou desvalorizando a minha vida. Eu aos poucos vou cedendo a hábitos, a vícios, a ações que negligenciam a minha saúde física e mental, e isso também é um descumprimento da lei de conservação. Então, um caso muito famoso, né? Acho que todo mundo que deve ter pelo menos visto o filme de Nosso Lar, se não tiver lido o livro. E quando o André Luiz desencarna, ele vai direto para o umbral, né? É as primeiras cenas ali do livro, do filme. E ali onde ele tá é exatamente o Vale dos Suicidas. E ele fica desorientado. Ele, eu não cometi suicídio, né? Eu não tirei minha própria vida. Mas, na verdade, sim. Porque o desencarne dele veio de uma complicação de um processo de cirrose hepática. Porque ele era alcoolista em vida. Então, essa lei, ela vem muito pra gente refletir, eu acho que sobre como a nossa vida é uma dádiva, o nosso corpo físico é uma dádiva e que é nosso dever também cuidar dele e cuidar da nossa existência espiritualmente, fisicamente, porque é isso, passa muito rápido se a gente parar para pensar, né? A vida é muito frágil, então a gente tem que fazer o nosso máximo para conservar tudo isso. Gente, falei muita coisa aqui e coisas bem intensas. E eu tô preocupada com as pessoas não estarem falando, não estarem comentando, não estarem perguntando. Eu quero saber Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu não sei se tem isso,
talvez não, assim, não que eu tenha visto no livro dos espíritos, mas tanto na questão do aborto, na questão do suicídio, se fala que se interrompe um plano encarnatório, né? Um Exato. plano em que esse espírito iria aprender, enfim, iria se desenvolver e tudo. E se usa muito a palavra interromper, né? Aí, o que fica na minha cabeça é, será que interrompe mesmo ou será que essa é a própria prova que aquele espírito teria que passar, sabe? O que ele fala é que é interrupção mesmo. Ok. Qualquer tipo, por exemplo, não existe não existe nenhum planejamento encarnatório que preveja assassinato, por exemplo. O assassinato é uma Entendi. ação humana, é uma falta humana. Da mesma forma o suicídio, e aí é como ele descreve também a questão do aborto. Lu, você levantou a mão? Sim, essa questão de prova em relação ao suicídio, a gente pode pensar na forma que, às vezes, é uma prova que o suicida venha para não interromper novamente a vida. Sim. Existe isso? Sim. Esse tipo de prova, Isso né? acontece bastante também. Já tem, tipo, tem vários relatos psicografados de exatamente isso. Que, inclusive, vários espíritos, eles desenvolvem essa tendência, né? A gente já falou em outras aulas também. Uma tendência. A gente falou em outras aulas também, que a gente não lembra das nossas encarnações passadas como uma dádiva, né? A gente já entendeu isso, espero que todo mundo esteja na mesma página. Porém, não é tão impossível assim a gente entender o que aconteceu numa vida passada, se a gente tem autoconhecimento suficiente para entender quais são as nossas inclinações, principalmente as ruins, né? Então, existem relatos sobre exatamente isso, pessoas que atentaram contra a própria vida, cometeram suicídio, que vêm de fato para pagar essa dívida, mas carregam consigo a tendência, né? E às vezes sucumbem, às vezes não. E tá nisso a prova, de fato. Então, isso que você falou, Lu, existem relatos exatamente sobre isso também. Mais algum comentário, pergunta, gente? Não parece. Então tá Que bom. teremos. Então tá bom. Então, com tempo, coisa boa. Eu vou terminar aqui, na verdade, a nossa aula. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E espero que vocês estejam gostando da nossa aula, principalmente dessa parte terceira, que são discussões muito boas. Deem 5 estrelas pra gente no Spotify. E compartilhem com seus amigos. Tá certo? Vou encerrar.